Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Washington, estou gravando mais uma live aí para o nosso canal e hoje eu quero falar de algumas experiências que Deus nos deu através de sonho, Deus trazendo algumas mensagens através de sonho. Algumas pessoas perguntam, como que é que você ouve a voz de Deus? É no coração? Você escuta a voz? Sim, às vezes a gente escuta a voz de Deus, às vezes você sente no teu coração algo queimando e aí você vai identificando que Deus ele está falando contigo. Mas eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo, na verdade até as últimas 2 semanas que passou. Mas isso começou em novembro, dezembro de 2019 para 2020. Eu estava dormindo e aí de madrugada aquela voz veio, uma voz muito suave. Gente, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus é uma voz muito suave, uma voz muito, muito tremenda. E aquela voz veio e falou comigo assim, para quando eu acordar, para me ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. E aí quando eu acordei, eu fui ler o Evangelho de Lucas e quando eu li, eu tomei um susto e confesso, entrei em desespero, porque lá está escrito que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Então eu entendi que eu estaria entrando dentro de um deserto, correto? Só que hoje eu entendo que aquela mensagem que Deus me deu era para os tempos de hoje que nós estamos vivendo, para esse tempo de pandemia, que é o deserto que nós estamos vivendo, muitas pessoas passando muita luta, muita necessidade, e Deus ele teve esse cuidado de me avisar tudo isso que iria acontecer. Passando 2 semanas, essa mesma voz me acordou e me deu uma mensagem, gente, tremenda. Eu estava dormindo e essa voz veio normalmente e falou para mim, quando você leia Salmos 32 e versículo 8. E o mais interessante é que eu escutava o capítulo e o versículo da Bíblia. E aí quando eu acordei e vim ler o Salmo de número 32 e o versículo 8, olha só o que diz. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Então o que eu entendi? Eu estava no deserto, mas eu seria instruído e ensinado no caminho que eu deveria seguir. E eu teria um conselho, e ele estaria cuidando de mim. Ou seja, aqui é o próprio Deus dizendo, eu vou te instruir, vou te ensinar e vou te guiar. Eu vou estar com você. E aí, passando algumas semanas, eu tive novamente um encontro com essa voz, que é a voz de Deus, do Espírito Santo, que me deu uma palavra que está no livro de Êxodo. Olha que coisa tremenda. Êxodo capítulo 33 e versículo de número 14. Quando Moisés pergunta, Senhor, se o Senhor tem se agradado de mim, então revela a mim quem o Senhor vai enviar comigo. E aí no versículo 14, olha só o que diz. E respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Ou seja, olha só, gente, Deus falou comigo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que o Espírito Santo estava me levando para o deserto, e depois falou no Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei e guiar-te-ei no caminho. E agora está falando o quê? Que ele não vai enviar ninguém, ele mesmo vai estar comigo. Isso foi muito tremendo. E aí, passando algumas semanas, eu recebi uma outra palavra, que foi a palavra que está escrita no livro de Isaías, no capítulo de número 61. E aquela voz veio bem suave. E o Espírito do Senhor te ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos. E ali eu falei assim, poxa, Deus está me ungindo, Deus, além de estar comigo, está me direcionando, Deus está me preparando para libertar os cativos, os presos que estão em prisões. E aí eu ia anotando tudo, tenho tudo anotado na minha agenda. Passando alguns dias, esta mesma voz veio e aí me trouxe uma palavra
que foi uma das palavras que até me causou muitas dúvidas no entendimento dessa palavra, que foi lá em Romanos. Romanos capítulo 8 e versículo de número 24. E aí quando eu acordei e li Romanos capítulo 8 e versículo 24, foi muito tremendo, porque olha só o que diz Romanos capítulo 8 e o versículo 24. Muito tremendo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ou seja, o que Deus está falando? Na esperança nós somos salvos, mas na esperança somos salvos, certo? Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que vê? Então Deus estava falando o quê? Tem algo que vai chegar para você que isso é como uma esperança. Você precisa crer, você precisa acreditar. E aí depois que Deus me trouxe essa palavra, o Espírito Santo voltou a falar comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 5, quando fala do tanque de Betesda, quando estava aquele homem que há 38 anos estava à beira daquele tanque e toda vez que a água se movia, quando o anjo descia, e ele ia, mas vinha alguém e descia na frente dele. E o que a Bíblia diz aqui? Que esse homem ficou lá 38 anos. E Jesus, passando por lá, Jesus pergunta para ele, o que você está precisando? Ele disse, não, é que a água quando se move, quando o anjo desce, toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente e eu não consigo chegar. E Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? E ele diz, sim, quero ficar curado. E Jesus disse, então toma a tua cama e anda. E aquele homem levanta, pega a maca dele e sai andando. Eu acho que nem ele percebeu que ele saiu andando. Eu acho que nem ele percebeu que foi um negócio assim sobrenatural. Então, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito feliz, porque Deus estava falando comigo o que você quer que eu faça para você? Toma a sua cama e anda, caminha. E aí, no outro dia seguinte, o Espírito Santo me visitou e mandou eu ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28. E o final do Evangelho de Mateus é muito tremendo, que fala assim, e todo poder me foi dado, nos céus e na terra. Olha só, gente, que tremendo. Olha o que diz em Mateus, que coisa tremenda, Mateus. E aí eu fiquei assim, fascinado, porque é muito profundo isso daqui, gente. É muito profundo. Olha o que diz assim. Então Jesus se aproximou dele e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu lembrei do que Jesus tinha falado comigo lá no Evangelho, no livro de Isaías, capítulo 61, que ele me ungiu para boas novas. E aí, gente, para encerrar, depois que fechou aqui, 2 dias depois, essa mesma voz do Espírito Santo diz, eis que faço nova todas as coisas. E o mais tremendo de tudo isso é que quando essa voz veio e que faço nova todas as coisas, eu falei, Deus está trazendo coisas novas. Então eu estava lá no deserto, Deus me conduziu, Deus me instruiu, Ele mesmo veio comigo, e aí Deus falou comigo, que Ele me ungiu para pregar as boas novas, tirar os cativos, e Ele falou de esperança para mim, e aqui me leva lá no tanque de Betesda, para ver aquele milagre. Quando eu chego aqui, Ele está falando, eu estou te entregando algo, todo o poder que foi me dado, todo o poder foi me dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Gente, isso é muito profundo. E aí o que acontece? Depois Deus fala comigo de madrugada, essa voz maravilhosa. Olha, eis que faço nova todas as coisas. E aí eu fui na Bíblia, estava lá em Apocalipse e tal, e eu fiquei maravilhado. Falei, meu Deus do céu, coisa tremenda. Porque é muito bom, gente, você ouvir a voz de Deus. Gente, quem nunca teve essa experiência, é um negócio do outro mundo. É um negócio que você acorda assim, é muito louco. E aí o que acontece? Aí eu tive um sonho. Que eu estava na minha empresa, era um prédio novo, todo de vidro, tudo de blindex e tal. E aí chegava uma ex-funcionária minha e falava, nossa, a empresa cresceu e tal. Eu falei, poxa, eu falei para você não sair, que a empresa ia dar certo, que o negócio ia acontecer,
Tá vendo? Perdeu a oportunidade, a empresa cresceu. Ela falou, pô, perdi mesmo, a empresa cresceu. E aí, quando termina o sonho, que eu tô dentro dessa empresa minha, tal, um negócio, aí essa voz fala comigo, ó, o meu servo, o pastor Oséias, que é um amigo meu de Campos do Jordão, ele vai te mandar uma mensagem. E quando você receber a mensagem, entenda que não é ele que está te mandando, mas é eu falando com você. Aquela voz, gente, o próprio Deus falando, é eu que estou falando com você. Aí quando eu acordei de manhã, eu fui direto no celular. E quando eu abri o celular, 7h28, o pastor Oséias tinha mandado a mensagem para mim, muito louco, gente. E aí estava escrito assim, bom dia, paz do Senhor. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Gente, pensa num cara que ficou chapado. Foi eu. E é uma experiência muito louca. E aí várias pessoas que eu tenho contato têm orado por mim, falando, cara, Deus tem um negócio muito grande, eu vejo Deus assinando uns negócios grandes, e aí não tem como eu nem falar que isso não é verdade, gente, sabe por quê? Porque Deus falou comigo, a voz de Deus falou comigo esses dias todos, desde janeiro. Então Deus falou, quando Deus falou desse deserto, eu não entendi que esse deserto seria essa pandemia. Ele falou, mas não se assusta, eu vou estar com você, porque eu já vinha de um propósito de oração desde agosto, gente. E Deus me conduzindo, Deus me ensinando, que eu quero falar para você. Cara, quer ter experiência com Deus? Se tranca dentro do teu quarto, ora. Teve dias de eu ficar sexta, sábado e domingo trancado, falar para minha esposa assim, ó, vou ficar aqui de pano de saco, lendo a Bíblia, orando, jejum de palavra, quero falar só com Deus. E Deus me convidando para esses particular. E falo para você, não tem nada melhor do que você buscar o coração de Deus, ter essas intimidades com Deus. Então, você que nunca ouviu a voz de Deus, gente, não tem nada melhor. E a Bíblia diz o que? Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas. Olha só que profundo, gente. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Ou seja, tudo que está acontecendo no mundo, Deus revelou. E eu vi um testemunho no YouTube muito forte do que? Num pastor dando os relatos em 2013 do que ia acontecer. Ou seja, Deus, ele se revela para quem busca, para quem quer mergulhar. No entanto, gente, tem até um vídeo meu gravado aí, ó, no dia que eu sonhei com o Sérgio Moro. Sonhei com o Sérgio Moro, falei, acordei de manhã, falei com a minha esposa, pô, eu sonhei com o Sérgio Moro, coisa estranha. Quando deu 10 horas da manhã, o oficial de justiça chegou, levou meu carro preso, e meu carro foi preso. Aí sabe o que Deus fez? Deus foi lá, tal, e criou uma situação. Pagamos nosso carro. Quando vieram entregar o nosso carro, estava faltando o step. Aí não quis receber o carro. Sabe o que Deus fez? Fez o banco me indenizar em 13 mil reais. Vai entender, gente. Vai entender, parece que você está perdendo um negócio, daqui a pouco Deus inverte tudo, e aí você ainda sai com a grana. Então o que eu quero dizer para você? Busque o coração de Deus. Tem coisas que a gente não vai entender. É por isso que quando a gente pega aqui, gente, eu gosto muito do livro de Isaías. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo de número 8. Olha só, vai entender um negócio desse. Aí você não vai entender não, por quê? Porque as coisas de Deus é mistério. Olha só, Isaías, para a gente encerrar, Isaías 55, versículo 8 diz assim, pois os meus caminhos não são, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Então, eu quero dizer algo para você, tem hora que você não vai entender, cara. Você vai pensar que vai vir da direita, da esquerda, de cima, de baixo, e de repente não vem de nenhum lugar desse. De repente vem da boca do corvo. Então, se Deus falou com você, só creia. O caminho que ele vai usar é o menos importante. O mais importante é o milagre chegar, a bênção chegar e nós contemplar a bênção de Deus na nossa vida. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, meio correndo assim, para o vídeo não ficar muito grande, para você ver o caminho que Deus vai nos conduzindo. Então, é muito bom você ouvir a voz de Deus. Então, gente, gaste tempo.
oração, jejum. E essa semana eu estou num jejum muito louco. Comecei 6 horas da tarde e vai até 6 horas da manhã. Porque às vezes a gente jejua só na parte da manhã. Gente, mas jejuar das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do outro dia é um sacrifício terrível, sabe por quê? Porque o povo inventa de comer pizza à noite, comer churrasco, de fazer um monte de coisa. Aí se você está de jejum, você não consegue comer mais nada e aí? É um sacrifício. Então, o que eu quero dizer para você é: se dedique. Cada renúncia que você faz, você se aproxima mais dos pés de Jesus. E vale a pena a gente renunciar muitas coisas para a gente ter essa comunhão com Deus, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Fique na paz.